Agora 8h30. E outro assunto que volta à discussão aqui, tanto da Câmara quanto do Senado, nesse retorno dos trabalhos legislativos, é a avaliação dos cursos de medicina no país e dos próprios estudantes. A gente lembra que agora no fim de janeiro foi divulgado o resultado do ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, foi divulgado pelo Ministério da Educação e mais de 30% dos cursos de medicina no Brasil tiveram uma avaliação insatisfatória. Em meio a essa polêmica dos resultados do ENAMED, a gente sabe que aqui na Câmara e também no Senado existem alguns projetos tratando desse assunto e tratando de uma avaliação mais profunda de como está sendo feita a formação dos médicos no país. Uma dessas propostas cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito obrigatório para registro nos Conselhos Regionais de Medicina e para o exercício da profissão. Esse texto, ele caminha aqui com várias propostas em conjunto, ele teve um pedido de urgência colocado e aprovado pelo plenário da Câmara, e um dos autores dessa proposta, o deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, já está com a gente ao vivo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília, para falar como é que estão essas negociações em torno dessa proposta. Deputado Alan Garcês, muito bom dia, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no painel eletrônico, tudo bem? Obrigado, Ana, eu que agradeço o convite. Esse convite é importante para a gente conversar sobre esse assunto. Pois é, deputado Alan Garcês, a gente já teve a oportunidade, já tem outro momento, de conversar sobre esse exame de proficiência médica, e muita gente compara com o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual que é a diferença? E a gente teve esse resultado do ENAMED muito chocante, de 30% dos cursos avaliados ali pelo Ministério da Educação, cursos de medicina de forma insatisfatória, com vários problemas. Esse resultado do ENAMED, na avaliação do senhor, fortalece essa discussão aqui no Congresso? É uma forma desse tema caminhar mais rapidamente? Sem dúvida nenhuma, o ENAMED expôs um cenário triste da formação médica no país. Mas eu gostaria de contextualizar um pouco sobre essa situação. No governo de 2014, governo ainda ali da eleição, Dilma, houve aquele movimento de se criar o programa Mais Médicos. O programa Mais Médico, dentro do esboço do programa, previa a abertura de escolas médicas, o aumento de abertura de escolas médicas. E aí foi o ponto crucial de toda a degradação da formação médica, porque passaram a abrir escolas médicas no país sem a mínima condição de formar médicos bem preparados. E o Conselho Federal de Medicina já começou a criticar esse modelo, criticar essas aberturas, já denunciar essa formação, que culminou exatamente com que essa casa aqui venha legislar a favor da avaliação do egresso de medicina. Nós, através desse projeto de lei, não estamos avaliando escola médica, estamos avaliando o médico formado nas instituições. A avaliação das escolas médicas é feita no âmbito do executivo através do MEC. Então, esse exame de proficiência avalia a condição de formação, a qualidade da formação desse médico, que, claro, reflete a escola por onde ele passou. Mas aqui o intuito do projeto de lei é impedir que médicos mal formados possam ingressar no mercado de trabalho para cuidar de vidas humanas do nosso povo brasileiro. Deputado Alan Garcês, na avaliação do senhor, que é um dos autores de uma dessas propostas, que está em discussão, são então avaliações complementares? Quer dizer, o ENAMED, que é tocado ali, que é feito pelo Ministério da Educação para avaliar as escolas médicas, inclusive essas que tiveram resultado insatisfatório, estão ali passando por um processo de até algumas delas para não aprovar novos estudantes por enquanto, não crescer, tem ali uma certa punição e um encaminhamento para que se mude esse quadro. E essa proposta que está sendo discutida aqui, que é, como o senhor falou, do médico em si, elas têm que andar juntas na avaliação do senhor?
É o ideal que caminhe juntas. Mas olha, nós criamos o projeto de lei da proficiência em medicina. O MEC, em resposta para tentar coibir o avanço desse projeto de lei, criou o ENAMED, né? Porque existia o ENAD. E o ENAD, ele já avaliava as instituições. O que a gente observou é que ao longo da aplicação desse exame, nenhum tipo de restrição sequer acontecia. Tipo, por exemplo, a sua instituição vai ficar 1 ano de moratória sem abrir vestibular, até que numa nova avaliação os seus ingressos sejam bem avaliados. Aí a gente não foi feito nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de punição. Então o ENAMED, ele veio ali expor exatamente o que o Conselho Federal de Medicina há anos denuncia quanto à formação. O ideal é que se caminhe juntos, mas volto a ressaltar, o objetivo principal nosso é avaliar apenas o médico. As consequências do ENAMED que estão sendo adotadas pelo MEC, isso já deveria acontecer há muitos anos. Então eles cuidam das instituições e a gente cuida através do Conselho Federal. Com esse projeto de lei, a gente cuida de avaliar apenas o médico. Quando a gente tem notícia, por exemplo, de que quando houve uma tentativa ali de restrição de alguns cursos, muitas dessas faculdades conseguiram na justiça manter os seus cursos de medicina, mesmo quando houve uma tentativa ali por parte do próprio Ministério da Educação de restringir esses cursos, mas muitas conseguiram ficar na justiça, conseguiram esse funcionamento. E aí expôs essa situação, como o senhor falou, que o próprio Conselho Federal de Medicina coloca. Quando a gente vê o projeto aqui, lendo sobre ele, deputado Alan Garcês, alguns professores de escolas de medicina, de escolas federais, por exemplo, demonstram uma certa preocupação na avaliação só do médico no final, porque no caso da OAB existem hoje cursinhos para que aquele profissional consiga passar na OAB e ter o seu exercício da advocacia. O senhor acha que pode existir esse risco, por exemplo, de mesmo que aquele estudante não tenha passado por uma formação adequada na faculdade, no momento que ele faz uma espécie de cursinho para esse exame de proficiência, ele acabe passando não tendo ali o desempenho que se espera de um médico? Olha, isso aí é uma pergunta importante, né, que deve ser avaliada, que de qualquer forma vai estar sendo avaliada a formação dele, independente do cursinho que ele fez ou não, né? Vale ressaltar que 351 escolas fizeram a avaliação do ENAMED. Dessas 351, 107 escolas foram reprovadas, 1/3, 30%. Teve alunos que tiraram 0. E aí eu me dirijo agora para quem está nos assistindo e pergunto: você entregaria o seu pai, a sua mãe ou os seus avós na mão de um médico que tirou 0 no teste de avaliação de qualificação para cuidar da vida dos seus entes queridos? É isso que o Conselho Federal de Medicina está querendo evitar. É isso que nós estamos querendo evitar. É que médicos que tiraram nota 0 venham entrar no mercado de trabalho e cuidar do nosso povo brasileiro. São vidas, né? São vidas. A responsabilidade é grande na formação. A OAB tem o seu exame de proficiência, né? Mas a responsabilidade na profissão médica de cuidar de vidas, ela é ímpar. Ela é ímpar. A responsabilidade é grande. Então, deixar um aluno que tira 0 numa avaliação de qualificação ingressar no mercado de trabalho para cuidar de vidas, isso é uma responsabilidade muito grande. E aí não é MEC, não é Presidência da República, não é nenhuma outra instituição, a não ser o Conselho Federal de Medicina, para regular o mercado de trabalho dos bons profissionais que devem entrar e não dos maus profissionais, mal formados, entrarem
no mercado de trabalho. É uma situação complexa e, como o senhor lembrou, o exame que existe hoje, que é o ENAMED do MEC, ele avalia as escolas. Esse estudante que tirou 0, ele não vai ser impedido, né, de formar e nem de exercer. Agora, deputado, a gente sabe que tem a discussão no Senado de um projeto também nesse sentido, inclusive pela bancada médica, aqui na Câmara. Tanto a Câmara e o Senado, os senhores estão conversando para que seja um texto que seja o do Senado que se avançar mais rápido ou daqui da Câmara, para que juntas as casas possam chegar a um consenso em relação a esse tema o quanto antes? Então, aqui na Câmara, eu sou um dos autores, eu e o doutor Luizinho somos autores desse projeto de lei da proficiência, e lá no Senado tem o doutor Irã, né, que está na frente com o senador Marcos Pontes. Os dois projetos de lei têm a mesma finalidade. O nosso projeto de lei, ele é aplicado de forma seriada, para você ver. Não é assim, a pessoa se formou e vai aplicar um teste. Não, a gente, inclusive, avalia o estudante a partir do 4º ano. 4º, 5º e 6º ano de medicina. Então, no 4º ano, a gente vai avaliar as disciplinas básicas. E gradativamente, no 5º ano e no 6º ano, são as disciplinas que nós iremos avaliar de acordo com o avanço dele no seu conteúdo, no seu conhecimento. Até que no 6º ano, o último ano, aí já vai abranger todo o curso de medicina. E se o aluno ele é reprovado, ele ainda tem a oportunidade, se ele for reprovado em uma dessas etapas, ele tem a oportunidade de fazer na etapa seguinte para melhorar sua nota. E no último, se ele é reprovado ainda na última avaliação, ele pode novamente fazer depois uma outra avaliação. Então, assim, é dado oportunidade para o aluno. Não é questão de perseguição. A gente não vai perseguir aluno. Nesse projeto aqui, a gente não persegue aluno. Nesse projeto aqui, a gente quer avaliar apenas a qualidade da formação dele, dando todas as condições que, se em algum momento da avaliação ele for deficiente, ele possa se recuperar. Com certeza. Todo mundo espera uma formação melhor para todos os médicos no país e das escolas também de medicina. Deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, portanto, um dos autores dessa proposta que está em discussão aqui na Câmara sobre um exame de proficiência médica. Deputado, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Um ótimo dia de trabalho para o senhor e boa sorte aí nessas negociações. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente pautar assuntos tão relevantes para o povo brasileiro.